Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa. Hoje mais um papo agradável aqui, bastante história profissional, de empreendedorismo, né, Tailan? É isso. Cabelo cada vez mais comprido. Agora é os dois careca, né, Helder? Mas é isso aí, né? O nosso compromisso quando a gente firmou lá, eu sempre gosto de falar isso, né? Que a gente ia trazer histórias inspiradoras, histórias de empreendedorismo, profissionais que atuam com a logística, no mundo do transporte. E acho que a gente está cumprindo, né? Semana a semana, tivemos a Fenatran aí nos últimos dias, a feira que foi um sucesso, e conseguimos trazer bons relatos e depoimentos. O que tu acha? Sempre bom, né, cara? A gente às vezes parece que está chegando no fim a lista, daí vem, surge 5, 6, você já consegue esticar a programação, traz, surge conversas novas, é isso aí, vamos tocando adiante. O ano que vem promete bastante aí também, né? Já Tem tem bastante bastante agenda aí já agenda confirmada. E para você aí que vai assistir essa entrevista, eu sempre digo o meu bordão, pega o controle, a pipoca, né, dá um volume, que vem história bacana. Mas antes é importante ressaltar, deixar os comentários das nossas redes sociais, a gente está no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, então nas principais redes sociais é postado o nosso conteúdo. Você, é importante deixar o seu like, o comentário, curtir e encaminhar para os seus colegas. Então, vamos para mais uma boa conversa, mais uma entrevista. Apresenta o nosso convidado aí hoje, Helder. O nosso convidado de hoje é o Gonzalo Bruzoni, fundador da Mega G Distribuidora, aqui em Vargem Grande Paulista. Seja muito bem-vindo, Gonzalo. Prazer conhecê-lo. O Tailan já te conhece, fala bastante tempo de te trazer aqui para a gente bater um papo e contar a tua história, né? Prazer conhecer, agradecer ter aceitado o convite e vir aqui abrir um pouquinho da sua vida profissional e de empresário aí para a gente. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, muito agradecido por isso. Queria contar primeiramente para vocês o porquê eu aceitei. Primeira vez que eu tenho um perfil low profile, não gosto de contar muito nunca gostei de contar muito da minha vida, sempre fui assim, mas ultimamente, nos últimos anos, muita gente vem me perguntando, as pessoas que trabalham comigo, o nosso RH, tem gente que me chama no WhatsApp, que trabalha comigo há muito tempo, vendedores, e me perguntando assim, como que foi a trajetória, como começou, como que foi tudo, queríamos conhecer alguma coisa. Tem gente que me chama, outro dia me chamou uma vendedora, e falou, cara, meu filho quer ser empresário, né? Se inspira muito em você, a gente fala muito da Mega G aqui em casa, então será que você consegue marcar uma reunião com ele, conversar? Eu falei, não, sim, consigo. Aí, cara, assim, sabe, um monte de solicitações, já fui convidado a algumas entrevistas, tal, nunca fui, falei, cara, acho que é legal, assim, até pelo nosso RH, contar toda a equipe que a gente tem, saber um pouco da história do Gonzalo. Acho que vai ser legal. Agradeço aí pelo convite, aceitei e acho que vai contribuir muito assim também para poder contar assim. Partindo daqui é só mandar o link. É só mandar o link. É só mandar o link. Talvez eu vou conseguir otimizar um pouco isso, né? Então vai ser legal. Legal, mas a gente sempre começa aqui exatamente com a dúvida que todos têm, né? Quem é o Gonzalo Bruzoni? Cara, o Gonzalo como pessoa, assim, como família, digamos assim, eu sou muito família, penso muito nos meus filhos, na minha esposa, tudo que eu vou fazer, sempre foi assim. Como profissional, eu diria que sou muito estratégico, sou muito focado, e sou muito, nos últimos anos, assim, viso muito inovação. Então, e sou muito pragmático também, muito pragmático, assim, e tomo decisões, assim, no bom sentido, sou muito frio e calculista para tomar minhas decisões. Esse é o Gonzalo. Tu é natural de onde, Gonzalo? Eu sou chileno,
de Santiago. Cheguei com 4 anos aqui. Tenho 52 anos. Sou casado com a Andréia há 31 anos. Tenho 2 filhos. Brasileira. 2 filhos brasileiros, Natália e Diego. Quantos anos os filhos? A Natália tem 23 e o Diego tem 21 anos. Bem encaminhado. Bem encaminhados, estudando. Os dois fizeram um pequeno estágio na empresa de 6 meses, mas uma conversa entre nós, ficou acordado que eles iriam para o mercado, trabalhar em outras empresas. Eles aceitaram, eles gostaram também da ideia. Expliquei os motivos, o que eu achava. Então, os dois estão trabalhando fora. A minha filha trabalhou em várias empresas, trabalhou o último desafio dela foi na Nestlé. Agora ela está fazendo um intercâmbio em Malta, está aperfeiçoando o inglês dela e vai fazer uma pós, depois vai voltar e vai passar por um processo de sucessão, não de herdeiro, de sucessão. Sim. E a mesma coisa vai ser para o meu filho. Ele está numa multinacional de energia eólica, fez um estágio comigo, os dois, mas depois de uma conversa, falei, cara, vai conhecer o mundo. O papai quer que você vai, que você trabalha, você conhece outras coisas, não vai ficar na asa, embaixo da minha asa, vai ser bom para você, vai ser bom para todo mundo. Eles aceitaram, entenderam, e eu estou muito feliz por isso. Daqui a algum tempo, se eles quiserem, se tiverem capacidade, quiserem voltarem, acho que vai ser muito melhor. Legal. É interessante buscar o conhecimento para não ficar preso naquele universo que você está construindo, né? Dar liberdade para o outro buscar e às vezes até trazer ideias novas no futuro, caso eu acho que é muito difícil para eles também. Eu me ponho no lugar deles, né? É muito difícil para eles, assim, pegar um negócio que já está consolidado e dar andamento, assim, do que começar do zero. Então, eu prefiro que eles tenham experiência fora e vai ser muito melhor em todos os aspectos. Não tem a matemática, a ciência exata para essas coisas. Sim. Não tem como você falar, cara, isso vai dar certo, isso vai dar errado, mas é uma linha de pensamento e que você acredita e vamos seguir e bola para frente. Legal. Ô Gonzalo, como que começou a sua vida profissional aqui no Brasil, né? Tu veio muito novo, então não dá nem para dizer que tu começou algo no Chile. Eu, na verdade, eu me considero brasileiro. Nasci no Chile, mas 4 anos aqui. Eu vou contar um pouco da história. Posso contar quando começo, desde o início. Fica à vontade. Eu, na verdade, sempre quis ser empreendedor. Na época eu falava o nome de comerciante, né? Sempre quis. Gostava muito de exatas. Só que eu tenho pai e mãe dentistas. E com aquela cabeça de empreendedor, de trabalhar logo cedo, eu comecei a trabalhar com meu pai, ajudando ele no consultório. Fazia papel de office boy, ia levar próteses, protético, ajudava ele lá dentro. Resumindo, trabalhei alguns meses lá. Um certo dia ele me disse: cara, você vai assumir isso aqui? Eu quero que você seja dentista. Eu tenho já uma clientela formada, tua mãe é dentista, a gente já tem um ecossistema aqui. E eu já sabia que não era o que eu queria. Cara, sempre fui muito sincero, muito direto. Falei, pai, não quero isso. Não sou de humanas, não gosto disso. Não gosto de sangue. Não gosto disso. Mas o que você quer ser? Eu quero ser... Na época eu usei o nome comerciante. Eu lembro como se fosse hoje. Isso com quantos anos? 14. 14 anos. E tem mais. Eu falei para ele assim, eu não quero esperar. Eu não vou esperar estudar, terminar, não vou. Eu quero agora. Eu não quero esperar. Você pode comprar alguma coisa para mim? Alguma coisa, eu não sabia o que era, mas o quê? Você vai comprar uma lanchonete, um restaurante, uma banca de jornal, eu não sei, eu não me lembro direito o que eu falei na época, mas eu quero que você compre alguma coisa para mim. Bom, imagina você disparar uma ideia dessa
teu pai escutando, teu pai e tua mãe dentistas, e sei lá, alguns dias passaram, algumas semanas, meses, eu nunca fui insistente nas minhas coisas, então consegui convencê-los e a gente procurou na época, começamos um negócio pequeno, mas a gente acabou comprando um laticínios na zona sul de São Paulo. Uau. Era algo assim maior do que a gente estava Maior que estava imaginando. esperando. Pra você ter uma ideia, meu pai na época penhorou joias da minha mãe, vendeu carro, só não vendeu a casa que tinha para comprar porque estava hipotecada, né? Tava... Bom, lá começamos, se chamava Laticínios Ouro Preto, eu tinha 14 para 15 anos, e eu lembro que o proprietário chamava o senhor Arlindo. Ensinou tudo para a gente, como é que funcionava. Eram laticínios que trabalhavam com frios fatiados, atendia o público, atendia no varejo. Só que ele tinha mais ou menos uns 20 a 30 clientes de pizzarias. Pizzarias. Então ele atendia semanalmente 20 a 30 clientes. Mussarela, calabresa, requeijão, farinha, os produtos mais importantes. Ele atendia, ele entregava. Os clientes toda segunda-feira apareciam lá, pagavam a conta da semana anterior. E dia da semana seguinte. E pediam da semana seguinte. Enfim, lá começou tudo. Me envolvi na área comercial, comecei a fazer as compras, comecei a fazer as vendas, toda a parte do balcão, fatiado, tudo que uma pequena empresa precisa, tudo. Deu tão certo que meu pai, depois de 3 anos, a gente estava assim, muito certo. Meus pais abandonaram a profissão. Minha mãe foi para o financeiro dessa empresa e meu pai trabalhava com a gente. Eles abandonaram assim, eles começaram a atender cada vez menos o consultório e iam 2 vezes por semana, enfim. Meu pai tinha um sonho de voltar para a terra natal, que é o Chile, e resolveu colocar à venda o laticínios. Enfim, eu não tinha muito o que fazer, tal, eu gostava muito, mas meu pai colocou à venda, a gente acabou vendendo esse negócio e ele foi embora. Eu terminei por exemplo, a venda aconteceu em, sei lá, março, e tinha muitas coisas que precisavam ser finalizadas naquele ano. Eu tinha 20 anos naquela época, 20 para 21. Então, 6 anos, 5, 6 anos Cinco, já seis trabalhando. anos ali, trabalhando. E meu pai tinha uma casa que tinha que receber as parcelas, eu tinha que terminar de estudar, eu tinha a minha namorada, que é a minha esposa hoje, eu tinha um conflito no que eu ia fazer, se eu ia ficar aqui ou se eu ia embora. Ele me deu a opção, ele falou, filho, se quiser ficar, você fica, eu vou te deixar um X para você recomeçar aqui, ou você vai com a gente, porque eu tenho intenção de comprar algumas coisas lá, eu quero ir embora. Foi um ano que eu tive que escolher. Resumindo, eu fui embora. Eu terminei aquele ano aqui, eu fui embora para o Chile. Fui embora com a minha namorada na época, fui conversar com a mãe dela. Eu lembro que se ela vai escutar, vai lembrar. Falei para ela assim: a única coisa que eu prometo para a senhora é que, se não der certo, eu coloco a sua filha na porta da sua casa. A única coisa que eu prometo. Aí deu certo. Até hoje a gente está junto. E, bom, no Chile, fui embora para o Chile com 20 para 21. Quando eu cheguei no Chile, depois de um ano, meu pai já tinha comprado. Era como se fosse um varejo dentro do mercado municipal de São Paulo. Era só varejo, não tinha atacado. E um açougue, que era em outro lugar. Imagina, um açougue, eu não sabia nada de carne. Então lá eu aprendi outras coisas, outra cultura. Imagina, você entender a legislação do país, impostos, cultura. Falando de açougue, eu aprendi a desossar boi. Porque eu tenho o seguinte perfil: eu gosto de saber de tudo. Tudo
eu tenho que saber na minha empresa, tudo. Eu vou falar um pouquinho da Mega G, mas eu tenho conhecimento, eu não sou um especialista, mas eu conheço todas as áreas. Eu fiz venda, eu fiz entrega, eu fiquei em financeiro, quantos a pagar, quantos a receber. Hoje se estende em outros assuntos, né, tributário, contábil, mas todos. Eu não tenho um negócio que, por exemplo, que eu estive que eu não participei de todas as áreas, para pelo menos entender e opinar. E não deixar ninguém te enrolar. Ninguém me enrolar, exatamente. E aí no Chile foi uma experiência, eu fiquei depois de 3 anos no Chile, eu voltei ao Brasil de férias. Dezembro, era janeiro. Voltei de férias. Um certo dia eu estava era um bar de um amigo meu. Eu estava sentado no balcão. Eu estava no Chile com os negócios lá, vim de férias para cá. De repente parou uma Kombi. Olha como que é a vida. Parou uma Kombi, abriu as portas. Aí um senhor, um tiozinho, assim. Um tiozinho. Na época, sei lá, uns 60 anos. Ele desceu uma peça de queijo prato, uma peça de presuntado, um balde de salsicha, de picles. Fiquei olhando aquilo, né? Aí esse meu amigo, ele entregou o vale para ele assinar. Aí ele pagou, na época era muito comum a questão do prego, né? Deixar no prego. Ele pagou a conta anterior, assinou o vale e foi embora. Cara, eu fiquei pensativo, meu olho brilhou. Porque o que tinha acontecido aqui no Brasil em 6 anos tinha sido muito mais forte do que estava acontecendo no Chile comigo. Outra cultura, mesmo sendo chileno. Eu fui embora com 19 anos, com 20 anos eu fui embora, uma idade muito difícil de deixar todo o relacionamento, os amigos, tudo aqui. Outra cultura, tudo que eu já contei aqui. Depois que ele foi embora, eu perguntei para esse meu amigo, eu falei, cara, quem é esse? O que ele faz? Não, ele faz isso, ele é ambulante, ele tem, né? Mas ele tem depósito? Ele tem o quê? Como que é a estrutura dele? Eu falei, não sei direito como é que é, não sei, ele me entrega aqui. Eu falei, você pode ligar para ele e pedir para ele mostrar o depósito dele para mim? Resumindo, ele ligou, ele atendeu a gente, eu fui no depósito dele, na casa dele. Aí eu olhei aquela geladeira que ele tinha todo o estoque dele em cima de pallets ali, os baldes de azeitona, de champignon, de salsicha. Cara, eu tive uma luz ali. Falei, cara, acho que eu vou voltar. Vou voltar para cá. Peguei o telefone, sem falar para ninguém. Peguei o telefone, liguei para todos os nossos fornecedores que atendiam a gente, que me conheciam. E digamos que eu blefei. Falei, cara, eu tô voltando. Eu já tinha tomado a decisão. Tô voltando, eu quero saber como é que funciona. Você vai me dar crédito de novo, não sei o quê, o mesmo prazo que eu tinha lá, né? Porque eu já sabia que eu ia ter dificuldade financeira. Não, sim. Essa conversa foi inteira, assim. Na época era o jornal Primeira Mão. Comecei a procurar câmeras frigoríficas pequenas, assim, de 2x3. Isso aí foi 2003. Não, tô falando besteira, foi 93 para 94. Foi janeiro de 94. Resumindo, eu fiz umas contas. Não sei se vocês lembram que naquela... Não sei quantos anos eu nasci em 93, né? Então você não vai lembrar. Mas naquela época, por exemplo, uma linha telefônica, existia a bolsa do telefone. Uma linha telefônica custava $10 mil. Uma linha telefônica fixa. Então, não tinha como você trabalhar sem uma linha telefônica. Então, só isso eram $10 mil, mais você tinha que ter um carro. Eu precisava de $30 mil na época para começar. Eu fiz umas contas, precisava para começar o negócio. No Chile eu só tinha... O que eu tinha? Eu tinha um carro que eu tinha acabado de comprar que custava $10 mil na época. $10 mil daquela época, só para atualizar o dinheiro de hoje, são
20 a 25 mil dólares de hoje. Sei lá, uns 120 a 140 mil reais de hoje. Era o que eu tinha. Só que eu não conseguia começar um negócio com aquilo. Só um telefone, uma linha, custava 10 mil. Não tinha crédito, tinha que pagar à vista. Fiz todas as pesquisas, ofereci para esse sócio, esse amigo meu que era do bar, e mais outro amigo meu, se eles queriam entrar de sócio, que eu ia voltar para o Brasil. Eu conhecia tudo, eu tinha know-how, eles aceitaram. Os dois, esse que trabalhava no bar, o bar era do pai dele, então ele já tinha um tino comercial. O outro também tinha um bar da mãe dele, por coincidência eram bares que eles atendiam, então já tinha um tino comercial e sabiam que tinha dado tudo certo lá atrás, alguns anos atrás, e aceitaram. Voltei para o Chile, avisei aos meus pais que eu estava voltando, e voltei depois de 60 dias. Voltei para o Brasil, comecei uma distribuidora que existe até hoje, com 2 sócios. Isso foi 94, foi para 94 para 95. Eu fiquei com eles durante 10 anos. Foi uma distribuidora de muito sucesso. Inclusive, como eu disse, ela tá até hoje no mercado. E depois de 9 para 10 anos, eu resolvi sair. Para eles foram as primeiras pessoas que eu comentei que eu queria sair, antes mesmo da minha família. Então eu falei, cara, eu quero sair, eu quero seguir carreira solo e eu vou continuar no mesmo ramo. Eu falei, cara, ou vocês me compram 33% ou eu compro de vocês 66%. Então fica na mão de vocês, vocês decidem. Assim foi. Foi um pouco traumático, assim, tivemos alguns problemas, mas nada fora do comum, coisa normal da vida, né? E acabei saindo da sociedade, eles resolveram comprar 33% daquela empresa e eu saí. Isso foi 2004. Esse mesmo ano, como eu já tinha meu ideal, eu queria montar minha empresa sozinho, eu montei a Mega G, 2004. E a Mega G hoje tem 2004 para 2005, ela tem 19 para 20 anos. E aqui estou hoje, né? Não sei se vocês querem que eu fale um pouco agora da Mega G, ou contei um pouco de história, e depois eu entro nos detalhes do que é a Mega G, o que ela faz, como chegamos até aqui. É interessante para a gente saber como que começou a Mega G. Quantas pessoas, o volume de... Como que... A Mega G, na verdade, eu acabei saindo... Nós fizemos um acordo nessa venda, que eles compraram o nome da empresa e o resto das coisas a gente dividiu, todos os ativos. E ativo eu estou incluindo até pessoas. Então a gente dividiu até pessoas. Então nós tínhamos 3 cadeiras, eu peguei uma cadeira, nós tínhamos 3 caminhões na época. 3 caminhões. Depois de 10 anos nós tínhamos 3 caminhões, eu peguei um caminhão. Nós tínhamos algumas coisas que a gente tinha uma só, um teve que comprar do outro, né? Mas a gente tinha 6 impressoras, eu peguei 2. Enfim, só que o processo, eu acabei saindo um pouco antes, então eu comecei a Mega G do nada, assim, comecei do nada. Eu tinha uma data que a gente dividiu até os clientes. Eu tinha uma data para frente, mas era tudo uma incógnita, né? Era meio que vamos dividir os clientes, aí começavam as perguntas, tá, os clientes vão querer comprar com você, mas como é que vai ser? Foram muitas perguntas e muitas coisas, mas a Mega G começou assim, eu já tinha um ideal, eu quis sair, eu quis vender a minha parte e começar sozinho. E aí foi o ideal do nome, Mega G, eu sempre... essa outra empresa também tem o G, e eu queria que fosse com G.
Começou o Gonzalo, nome, de Gonzalo. E assim começou a Mega G. Começou assim, já não. A Mega G começou assim. Eu acredito que começou lá quando eu tinha 14 anos, né? Sim. Quando eu queria aquilo. Eu queria aquilo. Lembrei de uma história agora que. Acho que quando eu tinha 8 anos, eu não lembro disso, né? Minha mãe me conta que a gente estava na estrada e a gente passou no pedágio. E meu pai entrou no pedágio, pagou, depois, alguns minutos, eu falei para minha mãe: mãe, já sei o que eu quero ser quando eu crescer. O que eu quero ter um pedágio. Porque é muito Dinheiro. tranquilo, todo mundo muito para dinheiro. e joga o dinheiro lá dentro. Então, acho que isso já estava enraizado. Eu queria realmente empreender, eu queria ter alguma coisa assim. E a Mega G começou assim. Eu quis sair e montei a Mega G. Mas a Mega G começou do nada, né? Começou do nada, do zero, em 2005. Hoje, querem que eu fale agora um Sim, pouquinho sim, da Mega pode. G? Hoje, o que é a Mega G hoje? Como é que é a estrutura dela, né? A Acho que tem até um vídeo, se o nosso colega da produção puder colocar um vídeo enquanto ele vai falando. Mas o que é a Mega G hoje? O que ela faz? Tem uma. Falando, a Mega G é uma distribuidora de food service. Food service é uma nomenclatura americana, né, que é comida fora do lar. Então, nós somos distribuidores para comerciantes que entregam comida fora do lar. Depois da pandemia, até a gente desvirtuou um pouco por necessidade, porque rapidamente os comércios fecharam, tudo fechou e o varejo começou a bombar. Então, o foco foi, a gente direcionou todos os vendedores, comunicamos, falando, cara, oportunidade do momento é você atender o varejo. O varejo está sem fornecedor, eles não têm, eles querem produto. Então, hoje a gente atende o varejo por causa da pandemia. É pequeno ainda, mas já tem uma relevância hoje pelo fato porque não tinha. Imagina, depois da pandemia, eu lembro quando o Dória fez o anúncio no sábado, acho que não me lembro se foi dia 23 de março, 24, foi no final de março, quando ele decretou o fechamento dos comércios. Na semana seguinte, nós tivemos 49% do nosso faturamento em uma semana. Imagina uma empresa com essa estrutura, com custo fixo, com os produtos, todos os produtos têm validade, e vender a metade. Tu diz uma queda de 49%. Uma queda de 49% na semana seguinte, que foi anunciado no sábado o fechamento dos comércios. Começou a negociação, começamos a entender. Imagina produtos, por exemplo, que têm validade curta, que a gente já sabia que com a queda, porque tudo que você compra, você estipula quanto você vende, uma média do período, quanto que é a validade do produto, para que você não tenha problema. Imagina você fazendo conta que em cima do histórico da semana anterior, você vai ter problema com milhares de produtos, que você vai ter o problema. E você teve uma queda de 49%, você não sabia na outra semana, era uma incerteza. Então, foi o momento a gente foi para o varejo. E foi legal, a gente aprendeu a negociar contratos, a fazer mais com menos. Assim, foi um puta aprendizado. Acho que para todas as empresas, né? Acho que depois da pandemia a gente não é mais igual. Nós não somos iguais como éramos. Muitas empresas conseguem. Mas falando da Mega G, voltando à Mega G, o que ela é? Distribuidora de food service. Ela hoje tem 1.100 funcionários CLTs, tem 550 RCAs, que são vendedores. E lá no comecinho eram quantos? No primeiro ano ali? Da Mega G? No primeiro ano não tinha ninguém. Só você? Querem que eu conte como começou a primeira empresa? Assim, éramos os três, assim, não tinha ninguém. A gente atendia o telefone, coloquei produto para dentro, eu entregava. E, por exemplo, para não parecer uma empresa fundo de quintal no começo,
A gente pegava o pedido, por exemplo, eu dava o meu nome, né? No normal, só que eu entregava também. Só que se eu atendia eu atendia o Helder. Quando eu ia entregar, ele me perguntava o nome, eu não falava que era o Helder. Eu falava outro nome, porque imagina um cara que pega o pedido, um cara que entrega, o cliente achava que era... E realmente era fundo de quintal, era uma casinha, assim, nós estávamos cara, 70 metros quadrados. 70. A gente tinha uma geladeira, um escritório e uns pallets no chão com alguns produtos, umas farinhas. E tem mais. Quando a gente começou, o foco era ir para a rua vender. A gente tinha... Eu comprei, por exemplo, na época, 20 SKUs para ter na lista. Fiz uma tabela de preço 20. Mas imagina aí você chegar no cliente e oferecer os 20 SKUs, e ele fala, cara, mas você não tem isso aqui? Tem. Eu tenho. Ele, tipo, eu tenho. Ah, manda anota mais. Tanto. Você não tem isso aqui também? Eu tenho. Eu tenho tudo. Foi nascendo Foi tudo. Tudo. Aí o que eu tinha, o que eu não tinha, eu ia atrás no dia seguinte para comprar no atacado. E mandava entregar. E mandava entregar, assim, colocava, às vezes eu na maioria das vezes colocava o preço que eu pagava naquele produto para não, sabe, não dar uma impressão ruim, mas nunca falei que não tinha. Imagina, você isso é uma sacada, cara, isso é uma sacada muito top. Nasce a oportunidade da... Porque é uma oportunidade, tu tem que criar a oportunidade ali. E a Mega G, então, hoje ela tem, eu contei a história quando começou na outra empresa. A Mega G já começou um pouquinho mais estruturada. 1.100 funcionários, nós temos 550 vendedores. Fora tem os terceiros também, né? Tem terceirizado, tem uns 300 terceirizados, então, motoristas, 300 motoristas, mais uns 300 ajudantes, 600. Tem muito terceirizado, por exemplo, um monte de empresa terceirizada, pela parte jurídica, contábil, tudo terceirizado. Eu acredito que o nosso ecossistema hoje não são menos que 2.500 pessoas. Não são menos que isso. A Mega G. A Mega G hoje... Lá atrás, né, quando a gente começou na outra empresa, eu atendia só pizzaria, como eu comentei, mas eu entendi que pizzaria só abre depois das 4. E a gente fazia entrega à noite. Então, eu tinha um tempo ocioso de manhã, não fazia nada de manhã. Por que eu vou ter meu negócio com tempo ocioso? A estrutura tu já tem? A estrutura, já estou pagando, o custo fixo está ali, estou pagando aluguel, só vai mudar o custo variável. A gente começou já lá atrás a atender outros segmentos. E na Mega G eu consegui aperfeiçoar isso, né? Então hoje a gente tem, cara, assim, mais de 20 segmentos. Fala em culinária japonesa, todas as culinárias que tem, pizzaria, hotel, cara, tudo que você pode imaginar a gente tem. A gente atende mais de 400 cidades, São Paulo. Atendemos o sul de Minas e a Baixada Fluminense. No Rio de Janeiro. No Rio. Temos uma estrutura do CDR em Vargem Grande, onde a gente faz toda a distribuição. Temos um retiro ali em Vargem Grande Paulista, quando os clientes vêm retirar. E toda a distribuição sai de lá. Temos a matriz, que é no Jardim São Luís, onde tudo começou. A gente começou falando um pouquinho da Mega G, voltando, que eu vou lembrando e vou voltando. Sim. Eu aluguei um galpão de 1.000 metros quadrados quando eu saí dessa outra empresa, que era grande para mim na época. Depois isso foi 2004 para 2005, 2010, eu já estava com 7 galpões alugados, nesse mesmo condomínio. Condomínio parecido com esse. Só para estocar produtos, armazenar. Não, só para fazer a estrutura da Mega G. Só que imagina você ter uma estrutura de alugar 7 galpões com produtos
em galpões diferentes. Cara, Eu não tive a sorte de eles estarem grudados um do lado do outro, quebrando parede e abrindo. Então eu tive que armazenar produto aqui, ali, ali. O motorista vinha carregar aqui, aí ele carregava o requeijão aqui, ele carregava a calabresa aqui, ele carregava o frango aqui, a mussarela aqui. Então você imagina a dificuldade que a gente teve no começo. Chegou um momento que isso ficou... Não deu mais para continuar. Isso insustentável. 2010 para 2011 eu resolvi sair dali. Inclusive eu tive uma conversa se ele escutar um dia ele vai saber. Eu falei, seu Manolo, cara, faz um esforço aqui, tem uma empresa aqui do lado que tem 4 galpões, tem 4 galpões vazios lá em cima. Eu não posso ficar separado. Se você não conversa com ele, eu pago uma luva para ele, a gente negocia, joga ele lá para cima, eu alugo tudo isso aqui. Eu não posso mais ficar assim do jeito que eu tô. Dá uma remanejada. Uma remanejada. Resumindo, não deu certo, não aceitou, não deu. Procurei outro lugar. Eu acabei comprando um terreno e os terrenos em São Paulo eram muito caros, né? Então, quanto mais você ia se afastando, ia ficando mais barato. Eu acabei comprando em Vargem Grande, por quê? Porque era o último local que tinha antes do pedágio. Porque não tinha condições de pagar pedágio também. Na época a gente carregava, em 2 períodos, a gente carregava mais de 100 carros por dia, na época. Hoje a gente carrega muito mais. Então, a gente comprou em 2010, 2011 nós terraplanamos, 2013 começou o projeto, 2014 começou a construção e 2016 ficou pronto. No meio de 2016 nós mudamos. A gente fez uma mudança paulatina, por fases. Posso contar se vocês quiserem. A gente mudou. Mas voltando à MHG, ela tem uma estrutura em Vargem Grande, na matriz. Hoje a gente só tem um galpão na matriz que os clientes... A gente tem muitos clientes que vão retirar, que ficaram daquela época. Eu não quis fechar essa estrutura. Inclusive, ficou até um pensamento se vamos fazer outras unidades. A gente tem uma unidade na Zona Leste, mas que é diferente, porque aqui nós temos estoque. Na Zona Leste nós não temos estoque. É uma estrutura menor, de 300 metros quadrados, os clientes pedem o produto, a gente separa e no dia seguinte eles vão retirar. A gente manda um caminhão de madrugada, eles vão retirar. Sim. Então nós temos uma estrutura só para guardar os produtos. A gente separa no CD. Nós temos um CDR em Araraquara, já com estoque avançado, um CDR. Nós temos em Caçapava, nós temos em Pouso Alegre. Eu sou de Pouso Alegre. É? Sim. Você quer ir eu sou de Itapema. Eu moro em Itapema também. Moro em Itapema, né? Sou lá de Minas. E temos um transbordo no Rio de Janeiro, para conseguir atender toda essa estrutura aí. Quando tu fala transbordo, uma carreta o tempo todo indo para lá. Tempo todo. No CDRs, nós temos carretas todos os dias que a gente manda o produto consolidado para lá, só que no CDRs nós temos o estoque avançado. Então, nós já temos todo o produto de valor agregado baixo, um exemplo, farinha, refrigerante, a gente compra direto para lá, porque não vale a pena você transferir. Sim. Mas um produto de valor agregado alto, acima de R$40, por exemplo, a gente não manda para lá, a gente separa aqui porque o frete é mais barato. Uhum. Enfim, essa é a nossa estrutura, essa é a MHG de hoje. E hoje, no teu ponto de vista, quais são os principais desafios de você tocar uma empresa nesse aspecto que envolve diversos tipos de produto, temperatura? O que tu listaria assim, se tu fosse falar? Eu sou muito focado no atendimento. Sempre fui assim. Pensa numa situação que me incomoda. Por exemplo, eu ainda estou muito na operação. Assim, tem muitos vendedores que têm meu WhatsApp, a maioria das antigas, mas tem. Então eu estou muito envolvido ainda. Ainda não consegui né? Eu sinto aquele calor, eu sinto tudo ainda na empresa. Então
pense em algo que eu fico triste de um dia para o outro, quando alguém reclama do serviço. Que um produto chegou amassado, um produto chegou sujo. E eu não fico triste quando reclamam de preço. Não fico. Não fico. Então, assim... O atendimento é o que pega. O atendimento, para mim, é tudo. Assim, para mim, uma empresa que vende preço é uma empresa que não vai sobreviver a longo prazo. Não vai. Ela pode sobreviver a curto prazo, mas não vai a longo. Então, eu foco muito no atendimento. Essa questão de 3 temperaturas é um desafio enorme, né? A gente tem... Agora a gente comprou 70 caminhões de tanta dificuldade que a gente tinha com a questão que vocês... Imagina, vocês são especialistas. Os agregados. O podcast de vocês é de logística, então vocês sabem até mais do que eu essa dificuldade que tem. Então, temos caminhões tripartidos, né? Então, congelada com as divisórias, para o resfriado e para o seco. É um desafio enorme. Não é só entregar, né? Na hora do recebimento, temperatura, controle de temperatura em toda a estrutura. Nós temos hoje uns 7.000 metros de área refrigerada. É muito grande. Tudo com controle de temperatura, para conseguir provar para fornecedor se a gente tiver um problema com o produto. Todos os controles que a gente manda, tem tudo. Então, realmente é um desafio muito grande, muito grande. E tem mais. Como nós temos vários segmentos, o desafio é você se adaptar a todos os segmentos. Imagina, vou te dar um exemplo. Imagina um hospital com uma nutricionista com o termômetro na porta para receber e controlando os produtos. E um comércio da esquina, um barzinho familiar ali, que você pode chegar meio que diferente, não com uma estrutura desse jeito. Então, assim, como que você se adapta a todas essas situações, precifica tudo isso? São muitas variáveis. Muitas variáveis. Muitas vezes vale a pena você sair do jogo de algum segmento, porque você vai colocar preço ali, mas peraí, você vai colocar preço no bar também? Aí você fica sem preço. Então, é muito difícil você mensurar onde que você entra naquela guerra e o que você vai fazer, onde que você vai ser especialista. Sim. Então, a gente vai tateando aquilo, vai entendendo, vai fazendo os projetos e vai direcionando. Fala, cara, não. E não adianta a gente ter esse serviço. Eu não posso ter um serviço desse jeito para uma nutricionista fazer o teste lá. Eu tenho que precificar aquilo. Um hospital paga um pouco mais caro. Né? A gente atende Albert Einstein, o Sírio, eles pagam um pouco mais caro. Mas o botequinho da esquina que vai comprar o picles ali e uma peça de queijo prato, ele não vai pagar esse serviço. Sim. Então é difícil. É difícil, mas... Ô, Gonzalo, a gente já ouviu aqui, né, do Alessandro e do Leandro, a gente já teve a oportunidade de conversar com eles sobre os detalhes operacionais da Mega G, né? Mas eu queria saber um pouquinho do empresário Gonzalo. 2 perguntas meio que num contexto ao longo dessa história. Em que momento que você sentiu que a Mega G, aquele sonho do menino não necessariamente o sonho do menino de 14 anos que você fala, mas ele veio sendo construído, em que momento que você sentiu que deu certo? E nesse crescimento, nessa transição, como que está sendo agora ver tudo que você construiu estar na mão de profissionais conduzindo o jogo e te entregando o resultado? São imagino que 2 sentimentos distintos, né? Entender que deu certo e agora estar na mão de profissionais, especialistas ali. Como é essa sensação? Ninguém perguntou isso. Acho que ninguém perguntou isso. Quando eu resolvi vender a minha parte nessa outra empresa, eu estava muito seguro da minha capacidade, do que eu era, do que eu ia conseguir, mas confesso que no começo foi muito difícil. Foi muito difícil, porque
sempre fui um cara de cálculos e contas, então eu projetei tudo quanto eu ia gastar e não foi bem aquilo. As coisas não aconteceram do jeito que eu achava. Inclusive, nos primeiros anos, cara, eu tinha carros, eu tive que refinanciar carro, eu tive que dar como garantia. Então, no começo, eu tinha relacionamento com gerentes de banco. Foi naquela época ainda que eu entrei em limite de banco e, cara, acabou tudo dando certo, porque eu sempre fui muito focado, muito, né, responsável, e as pessoas acreditavam em mim e deu tudo certo, mas foi difícil. Eu acho que, respondendo a tua pergunta, assim, quanto tempo que eu achei, assim, que eu percebi que a MHG tinha dado certo, foi depois dos 4 anos. Assim, eu já estava consolidado, já tinha uma certa estrutura. Eu tinha Acho que clientes depois fidelizados. já tinha clientes. Acho que depois de 4 anos a gente já tinha, sei lá, mais de 2.000, 3.000 clientes. Então eu já tava meio que tranquilo, assim. Mas essa questão de tranquilo a gente nunca pode estar, né? Nunca pode estar, porque ter uma empresa é igual andar de bicicleta, né? Se você parar de pedalar, Você cai. você cai. Você cai. E a segunda pergunta? A segunda é esse processo de transição, de começar a estruturar a empresa com Cara, profissionais e não se afastar, né? Mas as decisões não necessariamente partem de ti todas, né? eu acho que tudo na vida é um processo. Processo. Imagina ter começado lá com 14 anos, a palavra que eu usei era comerciante. Imagina, não sabia nada da vida, nada. Depois que eu fui embora para o Chile, a mesma coisa. Mesmo quando eu voltei para o Brasil com 23 anos. Então, aí você vai entendendo, as coisas vão mudando, os seus valores, as coisas que você quer. Você começa a entender que a empresa vai crescendo, que você não pode ser centralizador, que você tem que entender que isso funciona assim. Então, governança corporativa faz parte do negócio. Hoje a MHG tem um porte que precisa ter isso. Eu estou trabalhando com isso, estou fazendo minha cabeça para isso. Não é fácil você largar, não é fácil você entregar tudo assim, sabe? Tateando aos pouquinhos, você vai entregando, você vai sentindo confiança e você vai fazendo. Acho que tudo na vida, não é só isso, esse exemplo. Você vai mudando, a tua cabeça vai mudando. Eu não penso igual como eu pensava quando eu tinha 20 anos. Não penso igual. As minhas perspectivas agora não são as mesmas. Eu quero hoje, sabe, mais tranquilidade. Eu não sou tão agressivo como eu era quando eu tinha 20 anos. Não tem, não é igual. Então eu tenho que pensar de maneira diferente. Hoje eu penso assim, fazer a sucessão, né, uma bela sucessão com os meus filhos, como eu contei. E é isso, eu tenho 52 anos, né, a gente vai ficando velho. Já não tem o mesmo pique. Não tem o mesmo pique, você já não tem o mesmo pique, você quer outras coisas. Isso aí é normal com todos, né? Tem que se adaptar a todos os momentos. Eu acho que eu tento me adaptar, tento entender e vou fazendo da melhor maneira possível. Você falou um ponto bem interessante aí, a gente comenta, né, sobre o plano de sucessão, a ideia de quando você tem um filho dentro do negócio. De onde vem essa ideia de achar que seria interessante para eles buscar esse conhecimento externo, não ser o momento de começar algo contigo? O que passa Sabe por nessa quê? construção? A MHG é muito grande. É uma estrutura muito grande. Eu não acho que você colocar o teu filho dentro da empresa só porque ele é teu filho vai dar certo. Eu realmente não acredito nisso. Pode ser que aconteça. Pode ser que ele seja que aconteça, mas assim, o fato de teus filhos irem para outras empresas, E como é que terem funciona? patrão, terem horário, entenderem o respeito que tem que ter, não é, cara, eles são super responsáveis, os dois. Teve um dia que meu filho falou para mim assim, outro dia ele falou para mim assim, pai, eu vou fazer uma reunião com o pessoal de uma franquia, um amigo meu. Você participa, você me ajuda, eu estou interessado, não sei o quê. Eu falei, tá, eu participo, mas por que você está interessado nisso?
Não, porque eu estou interessado no que eu quero começar a ganhar já, essas coisas. Falei, cara, legal. Eu vou participar com você, mas qual que é o faturamento dessa franquia? Ah, tanto. Por exemplo, ele falou assim, o faturamento é perspectiva R$ 200 mil e o lucro? Tá, o lucro R$ 30 mil, 15%. Lucro. Você vai dividir em dois. Eu tá ganhando, 15 mil. Para vocês dois trabalharem. Se você colocar um gerente lá, você vai ter que pagar 10 mil, vai para 20, você vai dividir por dois, você não vai estar mais no negócio, a lucratividade não vai ser 10, vai voltar para 10, você vai investir tanto para ganhar 5 mil reais, 6 mil reais por mês. Não estou menosprezando os 5, 6 mil reais. Mas eu falei, cara, é muito louvável você tá querendo isso, mas eu acho que você tem que. Eu preciso muito de você lá. Tá, você precisa de mim lá, então por que eu não vou agora? Falou pra mim. Falei, cara, você não vai agora. Espera. Tudo tem seu momento e sua hora. Por que eu não vou agora, então, já que você tá... Então, assim, é difícil, cara. Então, assim, é legal esses papos, assim, muito legal isso. Mas eles conhecem do negócio, entendem o que é o seu negócio já. Entendem o que é o negócio, mas não tem muita... falar em percentual, não sentiram. E assim, e como a MHG é muito grande, eu quero que eles criem casca primeiro, que eles entendam, para depois fazer um processo de sucessão. E eu nunca pedi para eles ficarem comigo assumirem a empresa, nunca. Falei, cara, tá aqui, a porta tá aberta. Se você quiser vir trabalhar comigo, você só vai trabalhar fora, depois a gente conversa. E se você quiser conhecer a empresa, e assim, são 3 a 4 anos para você passar por todos os departamentos, todos. Antes de vocês não vão falar comigo. Vocês vão passar por todos os departamentos, essa é a minha condição. Para depois a gente conversar. Se é que você quer, se é que você tem aptidão, vamos conversar. Então, assim, essa é a minha conversa com eles. Cara, eles aceitaram, gostam, aceitaram muito isso aí, assim, não, tá certo, vamos seguir assim. A minha filha, ela gosta muito sempre falou desde pequena que quer ter uma rede de hotéis. Então, eu falo muito para ela, falar assim, filha, você quer ter uma rede de hotéis? Você fazer um estágio comigo, 4 anos na empresa, vai ser de grande valia para você. Você pode depois seguir teu caminho, mas as portas estão abertas. Se você quiser, você pode vir. Então, sabe aquele momento de 23 anos, tá fazendo intercâmbio, vai fazer pós. É assim, você não sabe o que vai acontecer, mas... E também nunca obriguei. Nunca obriguei, não quero. Eles tomam a decisão. Eles tomam a decisão, tá aqui. Vocês sabem. E a opinião da esposa? Ela me apoia muito. Ela me apoia muito nas minhas decisões. Assim, eu devo muito a ela tudo que eu consegui, porque eu tive nesses anos assim sempre muita tranquilidade, muito. Ela toma conta da família, toma conta de tudo, e me dá tranquilidade. A gente não discute, não tem problema. Então, estou sempre focado durante a semana na empresa, final de semana na família. Assim, a divisão assim é muito boa, muito boa. Assim, eu tenho um excelente relacionamento. Ela me respeita muito com essas minhas decisões empresariais que eu tenho, essas opiniões que eu tenho, as coisas que eu falo para os meus filhos. Então, tá tudo certo, muito bom, muito bom. E tem muito jovem que assiste nossas entrevistas e possivelmente muitos, até funcionários da MHG vão assistir, colaboradores ou pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Se em algum momento eles tivessem a oportunidade de fazer essa pergunta ou conversar contigo no que diz respeito a qual a dica que você daria para o jovem que está começando no mercado de trabalho e que quer seguir uma vida de sucesso, qual a dica que você daria para eles? Ou quais as dicas? Cara, eu percebo assim, o que eu tenho percebido assim que nos últimos 20 anos, sei lá, o foco das pessoas mudou muito. Assim, hoje, por exemplo, antigamente
que o cara, uma pessoa queria trabalhar bastante e ganhar bastante dinheiro? Assim, não estou falando todo mundo, tá? Não estou generalizando, mas sim, eu estou falando da grande maioria. Hoje as pessoas, sabe, estão prezando mais assim, trabalhar menos, pode ganhar menos, mas ter uma qualidade Não de tanta vida. responsabilidade. Não tanta responsabilidade. Mas tudo bem. Isso para mim tá tudo certo. Tá tudo certo, é um estilo de vida, é um pensamento. Mas sabe o que eu não aceito? O que eu acho que realmente uma pessoa que uma dica para um cara que está começando, que isso ele não pode abrir mão, é assim, não faça corpo mole na empresa. Não faça. Se entregue. Se entregue mais de corpo e alma, porque eu vejo muito isso. Conversa de corredor, acha que está enganando, acha que está sendo explorado, acha aquilo ali, e reclama da vida. Cara, assim, uma pessoa que se dedica ao seu trabalho, à sua empresa, ela sempre vai ser recompensada. Porque ela não está fazendo aquilo para a empresa. Não tá, cara. Não tá. Ela está fazendo isso para ela. Se você se entrega de corpo e alma, você veste a camisa, você faz de tudo, você não se preocupa que o teu vizinho não está fazendo, e você não for reconhecido pela empresa, que pode acontecer, vai embora. Procura outra coisa melhor para você. Isso acontece na vida profissional, acontece na tua vida pessoal. Eu canso de ver pessoas que vivem uma vida inteira, uma pessoa, e não foram felizes. Sim. E não se separaram, não procuraram nada melhor e só reclamaram. Então, cara, essa é a dica que eu dou. Assim, faça o teu melhor, jogue a favor, não jogue contra. Se for pra você jogar contra um dia, vai embora. Vai embora, se não tá feliz. Vai embora. Né? Pegue tuas coisas, procura um lugar melhor para você. Porque sempre... pode ser que a empresa não esteja te reconhecendo. Vai embora, procura outro lugar. Esse é a dica que eu dou para qualquer pessoa que está começando. Eu vejo muito isso, mas muito. Eu realmente não entendo. Não entendo porque as pessoas... Cara, mas eu vejo muito, assim, talvez seja 70%, 80% das pessoas. Muito, assim, eu fico incrédulo com isso. Incrédulo. É que às vezes você pode até ser o melhor no que você faz ali, mas às vezes não tem a oportunidade. E de fato tem que buscar a oportunidade. Assim como outros fazem bem feito, mas fizeram por menos tempo e recebem a oportunidade, porque ela surgiu. E a gente já ouviu aqui várias vezes, né, esse lance de ficar encostado num canto, triste porque algo não aconteceu, esperando o fundo de garantia e não toma decisão, né? A gente já ouviu bastante aqui esses conselhos de abandona, vai atrás, não fica, tá perdendo os dois, você que tá indeciso e o outro que tá, todos né? perdem. Todos Ele tá perdem. perdendo, a empresa tá perdendo, que tem um cara que não está comprometido, que está tentando enganar e acha que está ganhando. Isso é o problema, acho que está ganhando. Sim. Aquele cara não está produzindo, eu também não vou fazer, vou me encostar também, porque ele não faz. Você comentou no início ali que é um cara que preza pela inovação, né? Esse momento da Mega G, o que vocês têm buscado de inovação aí para melhorar o atendimento ao cliente? Estamos em dezembro. Com relação à inovação, o que eu posso te dizer assim, a gente está sempre inovando. Eu sou focado ao extremo em inovação. Acho que foi no meio do ano, um pouco antes talvez, a gente fez eu paguei um curso para todos os nossos líderes, gerentes e diretores na inteligência artificial. Mas não a parte técnica da inteligência artificial, é sobre aonde estamos, o que é a inteligência artificial e aonde podemos chegar, né? Então, assim, para realmente, o que eu quero? Quero colocar cultura de inovação. Eu acho que tem que ter um braço de inovação em todas as empresas hoje. Empresas que não têm inovação, que não pensam nisso, estão fadadas ao fracasso. Fadadas ao fracasso. Se você não tem inovação, você não consegue reduzir custos, você não consegue otimizar processo, você não consegue nada.
você não consegue atender melhor o cliente com menos, você não consegue fazer mais com menos. Então, assim, esse é meu foco. Assim, por exemplo, agora a gente tá faz tempo conversando com uma pessoa que já está lá dentro, que entende muito de IA. A gente fez várias reuniões, como qualquer empresa que você contrata, para a gente, porque tem muita oportunidade. Tem oportunidade em todos os departamentos. Eu tenho uma lista, assim, mais ou menos de 100 itens que tem uma fila. Então, assim, não dá. Assim, se fosse para decidir, eu tinha que contratar 10 caras de IA e começar a fazer. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você tem que começar. Né? Eu gosto muito de metas curtas. Assim, não sei se vocês vão perguntar, mas já vou responder. Qual que é a meta da MHG nos próximos anos? Talvez seja uma pergunta aqui. Eu não sou aquele cara que faço para 10 anos, 5 anos. Eu gosto muito de fazer para o próximo ano, no máximo para 2, a nível empresa. A nível pessoal, eu faço sempre mais curto. Por exemplo, eu quero perder 5 quilos. Eu não faço a minha meta de 5 quilos. Eu faço ela de 5 quilos, eu coloco uma data, mas eu faço de uma semana. Eu vou perder 300 gramas, 500 gramas por semana. Então eu faço uma meta curta, eu fraciono e eu vou batendo elas porque eu não quero me frustrar. Não quero falar, cara, eu vou daqui 6 meses eu vou perder 5 quilos. Eu não vou me perder. Vou me perder. Eu vou lá. Passa 5 meses comendo e no último mês trabalha em prol da... Então, na empresa também, eu gosto muito de fazer assim. A MHG tem um crescimento, assim, isso eu posso... várias coisas que eu posso mergulhar da MHG. A MHG é uma empresa que, o tamanho que ela tem hoje, ela tem um crescimento nos últimos 4 anos de 12% a 15% ao ano. Crescimento real fora a inflação. Crescimento... Vocês sabem que você começar uma empresa hoje e crescer 50%, 100%, 150% é fácil, quando você é pequeno. Quando você já tem... Quando você começa, você já tem um volume... cada vez é mais difícil em cima do percentual, porque o valor absoluto muda. Então, MHG realmente é um case de sucesso extraordinário. Eu sou muito orgulhoso por isso. Traduzindo para o nosso público, né? Tem muita gente nova também que está assistindo. Qual é a diferença de comprar um produto acabado de um fabricante e comprar esse mesmo produto de um distribuidor? Na teoria, às vezes existe a sensação de que comprar de um distribuidor pode ser mais caro, que não é uma verdade, né? Então, mas o que é que justifica eu comprar de um distribuidor e não comprar do fabricante? Eu acho que essa resposta ela vai ser para vários segmentos. A indústria, que é o cara que fabrica, primeiro que ele não consegue chegar com a capilaridade que nós temos. Ele não consegue chegar. O comerciante, se ele fosse comprar direto da indústria, primeiro que ele não vai achar, ele vai ter dificuldade. Provavelmente até ele vai pagar mais caro, porque nós compramos carretas e carretas, então, e a nossa margem é lá embaixo. Então a gente ganha no volume. Então a indústria não vai conseguir ter o preço que nós temos para começar e não vai conseguir fazer a entrega. Não vai conseguir. Então é humanamente impossível esse cara, o tempo que ele vai perder para comprar 100 SKUs que ele tem, comprar de 5, 6, 7, 8, 10, 15 caras diferentes. Então nós temos a linha completa de um comerciante inteira. Então a gente entrega, ele faz o pedido, nós entregamos na porta dele, entregamos o refrigerado, o congelado e o seco. Então, assim, acho que isso não tem muito segredo assim com relação a isso. Tem algumas indústrias que chegam até o comerciante e que tem essa capilaridade, algumas indústrias que até a gente perde mesmo, que não tem, muitas vezes a gente não tem nem uma parceria tão forte, porque é o viés deles, entregar e fazer esse varejo, mas a grande maioria das indústrias não tem isso. Até supermercado pequeno, por exemplo, nós somos fortes em supermercado até 8, 10 checkouts. Os laticínios, eles não têm entrega pulverizada, não tem. Eles só entregam de truque, ou bitruque, ou carreta.
Então, um laticínio, um supermercado pequeno que vai fatiar lá para a dona de casa, que tem a área do açougue dele lá, do fatiamento de frios, eles compram uns 100, 200 quilos por semana de queijo, mussarela. Eles não têm onde comprar. E acabam caindo no distribuidor. E nós temos, se a indústria for entregar para eles, se o cara tivesse capilaridade, ele entrega no mesmo preço que eu. Porque nós compramos mais barato, nós compramos oportunidade. Quando o preço vai subir, a gente compra mais, a gente estoca. Então, assim, acho que a vida do distribuidor é longa. É longa. Eu tinha muito assim, medo lá atrás, né? Inclusive, quando a primeira loja do açaí, eu lembro, assim, foi lá no Vila Carrão, lá atrás, quando começou esse movimento, eu falei, cara, será que meu negócio vai acabar? Não acaba. Não acaba, assim, pelo menos a curto prazo, eu sou um cara, assim, que eu não tô atento somente ao que vai mudar. O que é mais importante? O que vai mudar no futuro? Não. É o que não vai mudar. O que vai se manter, né? O que vai se manter? E ali eu coloco ficha. O que vai mudar, eu não coloco. O que eu acho que vai mudar, para isso que vai mudar, eu não vou investir nesse projeto, não. Mas o que eu acho que não vai mudar, eu sempre estou estudando. O que eu acho que não vai mudar? Ali, sim. Que, no meu ponto de vista, é mais importante do que vai mudar. Entender o que não vai mudar. Fazendo um complemento à tua colocação, né? Como que a logística ela é complicada, né? Porque eles citou um exemplo anterior ali de estar comprando 70 caminhões para melhorar o nível de atendimento em função da complexidade que é ter um terceiro, né? Teoricamente, o papel de uma distribuidora com a capilaridade, com volume, é facilitar a logística. E uma empresa de logística que facilita a vida dos comerciantes tem um problema logístico que é a terceirização, às vezes, e não ter a qualidade, né? Dentro do mesmo ambiente. É bem interessante ouvir o ponto de vista diferente e de quem está vivendo o problema de atender, né? A Mega G, por exemplo, ela não é só uma... assim, se você analisar, se você um dia for analisar, ela é uma empresa de crédito, porque ela tem uma empresa de crédito, nós temos uma análise de crédito lá dentro. Imagina, a gente compra... Tu vende a prazo, né? Eu compro muita coisa à vista e vendo a prazo. Então eu tenho que ter um departamento de crédito ferrenho lá dentro e assertivo. Eu tenho que ter uma logística assertiva. Nós temos toda a inteligência e o know-how da logística. Nós fazemos toda a parte da logística. Mesmo que a gente contrate terceiros, a roteirização, toda a inteligência é tudo nossa. Nos CDRs, é tudo roteirizado aqui em Vargem Grande. Sim. Lá somente contrata os agregados e carrega. Então, são várias empresas dentro de uma. E essa questão da terceirização é tão importante porque é uma dificuldade tão grande. Imagina, você falou, né? Uma empresa de logística que quer... Aí você para... Eu acredito que vocês sabem disso, mas ter os caminhões próprios... Eu, ao longo dos meus 30 e poucos anos, sempre foi mais caro. Sim. Sempre. E a gente fez conta agora e é mais caro. É 30% a 35% mais caro do que você terceirizar. Só que a gente optou por fazer isso pela porque qualidade a gente ia ter uma qualidade melhor de entrega, um nível de serviço melhor, porque a gente não estava com nível de serviço bom. Era muita falha, o cara não aparecia, fica na mão de outro. Fica na mão de outro. Era uma briga ferrenha, demais, é terrível, terrível. Então, quer dizer, é um pouco mais caro? Mas o nosso nível de serviço melhorou demais, demais. Você vai conseguir colocar isso no preço? Não sei, talvez o futuro vai dizer. Vai ter que ganhar em outras pontas também, né? Mas você tendo serviço, eu acho que provavelmente você consegue vender num preço razoável, também. num preço justo. Porque não adianta você ter o melhor preço do mercado e não ter serviço.
você não entrega. Você falha com o teu cliente, você não tem o compromisso. E o teu nível de serviço, eu acho que sem a menor, eu não tenho medo de errar na resposta, que é o que destaca hoje o teu negócio. Porque se tu for olhar, muitas vezes ele é o estoque da Sim. pizzaria. Se o teu caminhão não chegar no horário o cara começar a fazer as pizzas, possivelmente ele pode não abrir. Eu tenho muitos relatos de clientes que falam, que comentam assim, cara, eu tinha mais barato, mas eu pedi com vocês, eu tinha um pouco mais Porque eu barato. sei que vai chegar. Eu sei que vai chegar, porque eu não tenho estoque. Eu sei que vai chegar. Então isso para mim não tem preço. Eu sei que vai chegar. Nós temos um nível... Imagina que o nosso nível de serviço é baseado em horários. As janelas de horário. Janelas. Mas janelas. Nós temos mais de 150 janelas dividido em 6 grupos. Bom, ruim, péssimo, ótimo. E a gente tem os horários. Por exemplo, a janela ruim, que a gente fala ruim para nós, que a gente essa nomenclatura que a gente dá para os RCAs. Ruim são, por exemplo, 3 horas. Janela péssima, 4 horas. Janela normal, 5 horas. Janela boa, 6 horas. Janela ótima, 8 horas. Janela excelente, 12 horas. Então, eles têm uma métrica e uma meta ali para colocar na janela que realmente eles precisam, porque se eles colocarem na janela ótima para nós, eles ganham uma bonificação. Se eles colocarem na janela péssima para nós, eles não ganham essa bonificação, mas a gente tenta cumprir. Então, o que a gente faz? A gente tenta colocar pouco, acaba entrando um percentual de pedidos 15 a 20% dos pedidos e vão, porque senão todo mundo coloca o horário restrito. Sim. Vou colocar o horário restrito porque se atrasar, para não falar um palavrão aqui, né? Então, cara, assim, e a gente tem um nível de serviço de acima de, nesses horários aqui, uma média acima de 92%. Imagina você ter horários, tem horários de 3 horas. Sim. E um nível de serviço acima de 92%. Nesse horário de 3 horas cai para 85%, nesse horário de 4 vai para 87%, no horário de 12 vai para 98%, porque temos 12%, mas a média é 92%. Cara, é excelente, para o segmento que a gente está, é excelente, excelente. Conheço muito desse ramo, né? Tem atacadistas aí que pegam um pedido e não prometem, D1, D2, e vai. Assim, acho que esse é um diferencial. Sim, com certeza, eu conhecia. Ô, Gonzalo, a gente sempre discute, né? Todo o processo de inovação, toda a tecnologia que você investe, o cliente final, ele praticamente ele não participa, ele é talvez o principal ofensor dos teus altos custos ali com logística. Ele nunca está diretamente envolvido em atuar ao teu favor. No teu caso, como um distribuidor, você tem um atendimento de uma clientela mais específica que acaba não onerando esse custo para você, né? Que é o cara que está necessitando, ele recebe rápido. Você já atuou com clientes maiores que te faziam perder tempo, né, e atrapalhava o teu processo? Já atuamos. Isso foi uma opção de cortar, entender que isso agravava o teu custo? Como que foi essa visão ao longo do processo? A gente tem uma política lá, vou dar um exemplo, assim, acontece muito com um supermercado. Você chega numa pizzaria, ele te recebe na hora. O cara tá te esperando, não. Você chega num restaurante de shopping, é das 8 às 11. Não tem conversa, um exemplo. Você chega no supermercado, das 8 às 11, mas ele te recebe. Você chega no supermercado, não tem horário. O teu carro pode ficar parado lá o dia inteiro. Como você faz isso? Né? Tem a questão da exigência que eles fazem e esse problema. Cara, a gente desenhou uma política que, pelo o valor do pedido, eu tenho minutos que eu posso esperar.
minutos. Eu ainda não consegui chegar no estágio de, por exemplo, atender só varejo, saber que ele pode demorar, precificar e deixar o carro esperando. Então, por exemplo, acontecia, vou te dar um exemplo, tem um carro de 2.400 quilos que tem um pedido de 1.200, a metade, certo? E eu tinha uma métrica lá, não, você pode esperar meia hora, 40 minutos, depois disso você liga, e aí a gente, e depois disso não você vai voltar. Mas por que eu vou mandar aquele cara voltar se ele tem uma janela que ele pode voltar depois de 8 horas e eu só vou dar 40 minutos para aquele cara se ele já está com a carga de 50% do valor do pedido, sim, da capacidade do carro. Então, a gente colocou uma métrica, desenhou assim, em cima do valor do pedido. Então, por exemplo, se ele tem um pedido de 70% do valor da carga, ele pode esperar 4 horas. Sim. Pode. Tá. A partir de 30 minutos começa as ligações, porque aí você liga para o vendedor, você para, tudo automático. Liga para o vendedor, começa aquela... Mas é isso, assim, a gente vai desenhando o processo e vai entendendo. E o vendedor sabe, fala, cara, você vai tirar um pedido de supermercado de 100 quilos? Você sabe, tá escrito aqui, eu vou esperar 1 hora, porque eu tenho mais 13 entregas para fazer, eu não vou prejudicar 13 clientes para atender esse cara e ficar esperando. Então, e na próxima, e aí você vai ser penalizado por isso, que vai voltar o pedido, não vai valer a pena você ter vendido, então você deixa claro, senão você não vende. Chega a esse ponto, a gente dá a diretriz, a gente conversa, fala, cara, não vale a pena. Vale a pena. Legal. Tem um monte de coisas, um monte de processo, um monte de coisas que a gente vai afunilando. Não cheguei no ponto de falar, cara, esse carro vai atender só varejo, esse cara vai esperar, esse cara não sei o quê, vou precificar para isso. Às vezes você precifica para isso, porque o cara tem clientes que tem escadas, por exemplo. Isso eu vi. Tem escada. Um dos diferenciais é que ele sobe a escada. Sobe a escada. Então a gente tem um processo interno, como que é a precificação do cliente que tem escada. Então a gente dá um bônus para um cliente que tem escada, dá um bônus para o motorista. Fala, cara, a gente vai te pagar, tem escada? Tá, acima de 30 degraus, você vai ganhar X centavos por quilo. Mas você entrega, tá? Aqui é nível de serviço. Tá? Então, sabe, tá tudo... Porque a gente já passou por todas essas etapas e essas coisas. Tem que dar solução para todo mundo. Se é que a gente consegue, ou a gente sai do jogo. Sim. Vamos sair do jogo, não vamos atender esse segmento, eu prefiro. Ou se a gente não tem solução para ter problema, vamos sair fora. Ô Gonzalo, tu falou aí mais de 2.000 pessoas, funcionários. Qual é a estratégia que tu adotou lá no início e que tu adota hoje? Você como, né, o cara que está em cima, para direcionar no caminho esses teus colaboradores, ter uma cultura organizacional fechada, assim que a direção da empresa é esse caminho e fazer com que todos sigam. Qual é a estratégia? Bom, isso foi mudando ao longo dos anos, né? O tamanho que a Mega G tem hoje, quando começou lá atrás, era tudo no papel, na unha. Hoje em dia a gente tem orçamento, então tem uma meta para todo mundo. A gente tem meta desde o separador, né? O conferente, o supervisor, o encarregado. Estou falando da parte de produção do Meyer, lá debaixo da logística. E se você subir para todas as áreas, escritório, todo mundo tem meta. Talvez 95% da empresa tem. Então, falar da dinâmica do Gonzalo, como que eu toco a empresa, hoje eu tenho contato efetivamente com umas 16 ou 20 pessoas da empresa. Todos com metas esclarecidas, e a gente faz reunião em cima de números. Números, participo de um monte de projeto também para tomar decisões. Números é basicamente isso. Eu não tenho como participar de outras coisas. Gerentes e diretores em cima de números. Números, dificuldades, qual que é a dificuldade, qual que é a solução, vamos fazer. É somente isso. E projetos, inovação, não 2.000 e poucas pessoas, eu tenho contato com 20. Estou em alguns grupos, tem alguns RCAs, como eu contei, que tem meu contato lá das antigas. Óbvio, atendo, converso, entendo o que está acontecendo, se é algo, né,
e já entendo na raiz, né? Porque por que aconteceu isso? O que a gente faz para melhorar? O que nós vamos fazer para que isso não aconteça mais? Esse tipo de coisa, mas são basicamente 20 pessoas. São 16, 18 gerentes e mais agora temos 2 diretores, agora e vai chegar o terceiro. Eu fiquei 4 ou 5 anos sem 2 diretores, por opção minha. Eu fiquei afastado da empresa de 2016, quando a gente mudou, até 2019. Assim, fiquei bem ausente. E eu tive algumas turbulências nesse período e eu decidi voltar para a empresa. Voltar, entender, respirar aquilo. E agora eu tô de novo, vou começar nessa diretores e entregar, passar o bastão de novo, mas talvez de uma maneira diferente, não tão ausente e com esse controle, assim, são 20 pessoas em cima de números. Tudo bem esclarecido. Bem esclarecido, por que não atingiu, o que eu vou fazer qual que é a tua proposta para esse objetivo que a gente tem. Combinamos o número. Esse número tem que ser atingido. Não está conseguindo por quê? Qual que é a tua dificuldade? Qual que é a tua opção? É isso. Ao longo da trajetória, Gonzalo, quem que foram as pessoas que inspiraram você, os teus mentores, pessoas que te auxiliaram aí nessa construção? As referências, né? Cara, eu não, assim, eu não tive muito mentor, assim, te falar a verdade. Eu comecei com esse ideal que eu tive com 14 anos. Eu tive muitos profissionais que eu admirei, pessoas que passaram e que estão comigo até hoje, que eu admiro muito. Mas, assim, mentores mesmo, eu não consigo te dizer um nome, assim, lá atrás, que começou, não consigo te dizer. Passaram muitas pessoas. Tem alguém que está na empresa desde o começo? Tem. Tem? Tem vários. Eu acho que eu devo ter... E evoluíram ao 10, longo do 15 tempo, pessoas evoluíram. profissionalmente? Estão comigo há quase 20 anos. Tem alguns que 20, 17, 16, 15 anos, tem vários. Vários que estão com a gente. Estão passando por esse processo de mudança, né? Porque imagina uma pessoa que está há 20 anos na empresa, a empresa vai mudando. Eu sofro algumas cobranças com relação a isso. O Gonzalo não é mais o mesmo, mas eu sou super tranquilo, super de boa, assim, pelo menos é o que eu acho, né? A gente sempre acha alguma coisa, às vezes não é. O outro sempre acha outra. Acha alguma coisa, mas, cara, eu sou super simples. É que não dá, antigamente, quando a gente começou, a gente fazia churrasco toda sexta, fazia brainstorming com o pessoal. Não dá, né? Toda sexta, assim, reunir a galera, é um momento que você entende realmente o que está acontecendo, é muito legal. Mas não consigo fazer isso toda semana. Inclusive porque eu já não tenho mais pique, né? Não tenho mais esse pique todo de ficar com a galera toda sexta-feira, escutando, mas é muito legal. Mas sou cobrado até hoje por isso. Você mudou, você não é mais assim. A vida vai mudando, né? A vida vai mudando. A vida vai mudando. Como dono do negócio, como que é lidar com esses conflitos de interesse que vão surgindo ao longo do tempo, né? Certeza você já deve ter até perdido pessoas por questões ali de comportamento, de relacionamento. Como que é na sua visão? Como que você trata isso hoje? Assim, como eu te disse, eu sou muito frio e calculista, assim, nas minhas decisões. Empresa, cara, eu penso muito na empresa, assim. Pode ser primeiro que, por exemplo, parente não sou a favor, mas se trabalhar comigo também, eu tenho parentes vendedores, mas eu não misturo as coisas. Eu não tenho muito problema com isso, não. Pode ser quem for, pode ser minha mãe, meu filho. Se não tiver entregando o resultado, para mim não serve. Assim, e eu também não sou aquela pessoa, eu não vou com a cara dele, não. Tenho isso, não. Você me entregou o resultado, já vou com a cara.
Hã? Tu não tá contratando por beleza? Não, não estou contratando por nada, nada disso. Assim, eu acho que é profissional. Sim. Tem muitas pessoas que trabalham comigo há 15, 20 anos que você acaba se apegando um pouco, né? Você acaba conhecendo a pessoa um pouco mais, isso é normal, Tem que entregar resultado. mas o resultado, assim, para mim, tipo assim, por exemplo, se eu tiver que ajudar alguém, já aconteceu, ajudar alguém, eu mando ele embora e eu ajudo com o meu dinheiro. Se eu tiver que dar uma cesta básica, ajudar, conseguir um emprego para ele, eu ajudo particular. Eu não envolvo a empresa. A empresa não vai pagar essa conta. Não vai. Não vai. Você comentou ali, né, sobre os planos, seus planos eles sempre são curtos, né? Quais são, o que você vê da Mega G para os próximos anos, né? Qual que é o seu ideal? Porque a Mega G é uma jovem, né? Na flor da idade. Assim, a gente falou um pouco disso, né? Eu tenho 52 anos, eu não tenho mais tenho a mesma vitalidade que eu tinha até 10 anos atrás, velho. Não tenho mais. Não tenho o mesmo objetivo. Você vai tirando um pouco o pé. Você quer passar tuas coisas, fazer um processo de sucessão, outras coisas, mas e de projetos, eu participo assim, eu tenho uns 15, 20, 30, 40 projetos, e desses 40, talvez eu tenha uns 5 ou 10 no máximo importantes, que eu vou tocando e vou experimentando para a MHG. Só que eu não tenho nada decidido enquanto eu não viabilizo aquele projeto e entendo e faço um projeto pequenininho e dou andamento naquilo. Então, meu objetivo, pro próximo ano agora de orçamento são 12%, fora a inflação. E a gente tem um monte de projetos plugados, né? Embaixo deles, que podem melhorar esse resultado. Então, diretores têm X salários e tem 90% de 90, 100, 110, 120, que são todos projetos que estão na manga, né? É na manga para melhorar o EBITDA da empresa. É assim que eu faço, assim, não tenho nada na pedra, assim, exatamente o que eu vou fazer. Eu tenho várias coisas que eu fico fazendo, porque tem coisas que dão errado, tem coisas que dão certo, tem coisas que não são viáveis. E eu gosto de fazer projetos pequenininhos. Qualquer projeto que eu vou fazer, tá, vamos fazer um projeto com uma pessoa, duas, vamos tentar e vou fazendo. Fazendo. Uma construção. Eu não gosto de fazer projetos grandes, porque tudo bem, se ele for assertivo, maravilha, você perdeu menos tempo, mas se não for, você perde muito dinheiro. Muito. Então eu prefiro fazer vários pequenininhos e aí depois a gente acelera naquele ali. Nós estamos já chegando para 1h30 de conversa, Gonzalo. Já passou rápido aí. Nós temos o costume de fazer as últimas perguntas e uma delas que eu gostaria de fazer é falando um pouco do legado, o que você já passou pela tua cabeça? Com alguns anos lembrar do nome Gonzalo da MHG. O que tu gostaria que as pessoas lembrassem do teu nome, com quem já se relacionou contigo? Ou da tua empresa? Não somente pela MHG, pela empresa, pelo empresário, uma empresa de sucesso, sim, não ser lembrado por isso, mas eu acho que eu vou ser lembrado por ter, assim, influenciado muitas pessoas, assim. Muitas conversas ao longo do tempo, muitas pessoas, feedbacks positivos, que se inspiraram na história, na conversa, de como eu sou, nos conselhos. Eu acho que isso é o mais importante para mim. Isso eu acho que eu vou ser lembrado por isso. Tanto nesse legado profissional, como no legado, vamos dizer, família. Eu vejo que minha esposa, meus filhos me respeitam muito, 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 muito. Acreditam muito em mim, e não somente pelo que eu falo, mas pelos exemplos que eu dei, pelas coisas que eu faço. Sim. Não somente impondo e falando que vai ser assim.
fazendo, mostrando que deu certo, mostrando que é assim que se faz. Acho que o legado é esse. Feliz por isso. O Gonzalo, fora da empresa, qual que é o hobby? Futebol chileno ou futebol brasileiro? Eu sou corintiano. Aqui, Universidade Aqui eu sou Católica. corintiano, lá no Chile eu sou Colo-Colo. Colo-Colo. E, cara, é incrível dizer Você isso. já ajudou no pagamento da arena? Cara, não fiz o Pix ainda. Cara, sabe que eu não acredito muito assim, não sei para onde vai o dinheiro, como é que vai ser, enfim. Assim, sei lá. E quando eu jogo Brasil e Chile, você acredita que eu torço pelo Chile? E sofri, né? Todos esses anos eu sempre sofri, porque o Chile sempre foi a vítima do Brasil. Mas, sei lá, é incrível dizer, eu nasci lá, me sinto brasileiro, moro aqui, não tenho muito, mas sei lá, não sei o que é o sangue, assim, não sei se é porque torço pelo mais fraco, não sei o que é, mas torço pelo Chile. Mas, assim, se tá jogando Brasil com outro, parece que fosse o Chile, né? E eu jogo tênis 3-4 vezes por semana, já há muitos anos. Eu gosto também de pôquer, gosto bastante de pôquer. Acho que é um excelente esporte para estratégia. É muito bom mesmo. E faço corridas de carro também em autódromo, gosto do automobilismo. Basicamente é isso, assim, sobre esporte, meus hobbies são esses. Leio quando posso. O bom é que na Copa do Mundo, se o Chile tiver, 2 jogos de folga por rodada, né? Os funcionários aqui no Brasil. Pelo menos para mim com o Chile. Isso aí. Nosso empresário até torce para o Brasil cair fora logo, né, para não ter a folga, né? O Brasil aqui para tudo, cara. Nos outros países não é assim, sabia? Não é assim, não para tudo do jeito que para aqui. Não para. Aqui para tudo. É isso aí. Mas show de bola. Acho que bacana o papo aí. Prazer de conhecer a tua história. E agora, para todos aqueles que perguntaram a história do Gonzalo, é só mandar o link do YouTube. Assim, vai ser isso, assim, eu já falei para vocês. Qual que é a minha história? Tá aqui, ó. Pega esse link, vocês vão ficar conhecidos agora, pelo menos por mim, pelas pessoas que perguntarem para mim. Então, eu vou passar o link. Logística Fora da Caixa. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhar a minha história. Foi bem prazeroso mesmo. Muito obrigado, enriquecedor aí, acho que vai ajudar, vai agregar muito pro canal. Com certeza. Muito obrigado. Você que ficou até aqui, um abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu.